Minha gente querida, a pneumonia é uma infecção nos pulmões provocadas por bactérias, vírus ou fungos. Muitas vezes ignoramos seus sintomas por achar que se trata de uma gripe, resfriado ou bronquite, o que ocasiona um diagnóstico tardio. Dados do Ministério da Saúde revelam uma vulnerabilidade maior em pessoas acima de 60 anos. E para tirar nossas dúvidas sobre a doença, convidamos aqui o Dr. Tiago Caldi de Carvalho, nosso médico pneumopediatra, que aceitou o nosso convite, está aqui. Olá, bom dia, doutor. Bem-vindo. Saudade do senhor, viu? Saudade. Foi ótimo. Que maravilha. Primeira vez aqui. O senhor veio aqui falar sobre tuberculose. Tuberculose. E hoje o assunto é pneumonia. É. Vai render o assunto? Eu acho que vai render até mais. Precisa de informação? Muito. Então, você que está em casa, mesmo preparando um almoço delicioso, fique ligadinho, assista o programa para você também receber informações valiosíssimas com esse grande amigo, já amigo do Saúde e Fé. Doutor, por favor, vamos sentar. Obrigado. Doutor, de novo, eu comecei o programa aquela vez, eu lembro que o senhor falou de tuberculose, e a primeira pergunta que eu fiz, doutor, tuberculose é um assunto só do pulmão? Pneumonia é só do pulmão, doutor? Exclusivo. Mas a grande questão é que ela pode disseminar. Então, às vezes, um diagnóstico tardio pode cair uma corrente sanguínea, evoluir com uma sepse, que é uma infecção generalizada. Então, a gente precisa tomar um cuidado muito especial com o diagnóstico precoce, justamente para evitar complicação, porque a gente sabe que quando evolui para um quadro generalizado, a chance do óbito é muito alta. Doutor, resfriado, gripe, pneumonia. A pneumonia é a evolução desses três ou é uma doença que tem vida própria? Então, essa pergunta ela é importante, é uma das coisas que os pais mais levam lá no consultório, porque junto a essas três hipóteses vem a questão da tosse, né? Tosse é uma coisa que incomoda muito todo mundo, né? Então, todo mundo quer uma coisa para tirar tosse, essas coisas. Então, a primeira coisa é o seguinte, vírus, resfriado, essas coisas, tem centenas de vírus que evoluem com esse tipo de quadro. E existem pneumonias secundárias a esses quadros. Então, um determinado vírus, ele pode sim, ele acometer o pulmão e ser um quadro mais florido, mas não grave, não necessariamente grave. Por quê? Sendo um quadro viral, exceto, por exemplo, você pega a influenza, que é o vírus da gripe, que a gente tem vacina, e que a gente tem um tratamento específico, os outros, o organismo em si, ele consegue se proteger. Então, essa é uma vantagem, diferentemente de uma bactéria, um fungo, que nós não temos a capacidade de expulsar ele do nosso organismo. Então, a gente precisa do uso de um tratamento com antibiótico e tal. E daí, a gripe, quando você me fala, ela é justamente o quê? Influenza. Influenza é sinônimo de gripe. Gripe é quando você, diferente de gripe e resfriado, é o tipo de sintoma que você tem. Então, gripe, você tem uma febre que às vezes é um quadro mais, uma febre mais alta, um quadro mais arrastado, a pessoa fica mais debilitada, não consegue nem sair da cama, corta o apetite, tem tosse, tem coriza, tem tudo isso. Tá, isso é gripe. Isso. E a pneumonia? E a pneumonia também. O que a gente tem que ficar atento? Um pouquinho mais. A gente tem que ficar atento justamente àqueles quadros que ficam se prolongando. Então, às vezes, uns 2, 3 dias, a tendência quando fica um quadro de um resfriado e tal, é que depois de uns 2, 3 dias você nota que a pessoa vai sentindo uma melhora. Entendi. Então, Isso um resfriadinho básico. Isso. A gripe, quanto tempo? Ela derruba mais. Se você identificou influenza e você está fazendo um tratamento específico, você pode encurtar. Mas, às vezes, um diagnóstico tardio, às vezes, demora 7 dias de febre alta. Ela tem um ciclo, né, a gripe. Isso. E a pneumonia é um pouquinho maior ainda, doutor? Daí tem essa questão da pneumonia, das complicações, e que é um quadro mais intenso e que demande um cuidado maior, né? Demora mais. Né? Agora, como é que se pega tudo isso? Também é uma doença das vias, está no ar? Por gotículas. Né? A gente tem que ver o causador. Então, é muito importante os cuidados, né, que a gente o causador da pneumonia? Da pneumonia. Se você pega um vírus... tem. Aliás, não são só infecciosos os causadores. A gente fica acostumado a achar que pneumonia só é infeccioso. Então, por exemplo, vírus, bactérias ou fungos. Mas agentes irritantes, às vezes inalar uma fumaça, você também pode. Então, às vezes, infelizmente, a gente teve, há um tempo atrás, aquele incêndio naquela boate. Muitas pessoas evoluíram com pneumonia e é uma pneumonia muito grave. Ela é devastadora, porque ela comete todo o pulmão. O brasileiro, a gente está no Brasil, doutor, assim, é população cada vez mais urbana. E é fumaça, é poluição, isso
contribui para o surgimento de quadros de pneumonia? Sim, sim. Doenças alérgicas, então o hábito de vida da pessoa, então isso é importante. Tabagismo, tudo isso facilita porque tem um quadro inflamatório, o pulmão ele precisa estar bem, ele funcionando direito. A gente tem os cílios que revestem essa via aérea do pulmão. Se você fuma, essas coisas você destrói. E o batimento dos cílios, eles, por exemplo, você produz um catarro, tem um batimento desse cílio que ele faz com que esse catarro saia. Além da tosse que você tem, esses cílios, eles conduzem o catarro daqui de baixo até a via superior. Se você tem uma destruição disso, ou por poluição, cheiro, essas coisas irritantes e tal, você tem um mecanismo a menos de proteção. Eu lembro quando o senhor falou da tuberculose, que o catarro pode vir com quadro de sangue. Uma pneumonia também, doutora? A pessoa está tossindo, está com pigarro, com catarro. Esse catarro pode vir? Pode, porque é outra coisa que a tosse às vezes é muito intensa. E você pode até romper vasos, não necessariamente do pulmão, mas de toda a via aérea. Do sangue no nariz, porque você deslava bastante a mucosa do nariz, fica sensível, então pode ter sangramento nasal. Isso tudo pode acompanhar. É uma doença de gente grande ou criança também pode ter pneumonia? Não, tem muito. E, aliás, é uma das principais causas de mortalidade na população infantil, é justamente a questão da pneumonia. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os idosos, as crianças, né? Então as pessoas que têm doença crônica, bebês prematuros têm um risco maior, então a gente tem que ficar atento. Aqueles que não amamentaram por muito tempo, então a amamentação, por isso que nós pediatras, a gente reforça muito a importância da amamentação. O sistema imunológico, né? Porque passa anticorpos, né? Então tudo que a mãe já teve de infecção durante a vida, tomou vacina, essas coisas, ela passa anticorpos de proteção para o bebê. Então por isso que a gente luta muito. A gente sabe que tem os casos que as mães têm dificuldade em si, mas aquelas que é importante a gente valorizar isso, porque isso não é uma coisa, um achismo de pediatra. Entendi. Isso é científico, prova o quanto o aleitamento, o leite materno, ele é perfeito e ele protege muito essas infecções. Você que está acompanhando, chegando agora, o nosso programa hoje, o assunto é pneumonia, com o nosso queridíssimo doutor Tiago, que está tirando todas as nossas dúvidas, e é importante a gente passar informação. Doutor, a gente está na época de frio, né? O clima ajuda o surgimento, a evolução, ou é uma doença que a gente pode receber, pegar o ano inteiro? Tá, pode acontecer o ano inteiro. É que essa época do ano é um problema o quê? As aglomerações. As pessoas têm aquela mania do quê? Querer ficar junto com o quentinho, né, doutor? Fecha tudo, tem medo do vento, né? Que o vento vai trazer doença, o vento leva, o vírus cai no ambiente. Se você deixa ele arejado, circulando o ar, isso é fenômeno protetor. Então a gente precisa deixar toda a casa ventilada, não ficar fechado. Às vezes a gente vai escolher uma escola para os nossos filhos, eu sempre falo para as mães dos meus pacientes, olha lá, tem janela, como que funciona isso? Ar-condicionado também é um fator de risco, tem uma bactéria chamada Legionella, que quando você não faz manutenção correta, ela aumenta o risco de ter pneumonia. Então, é importante saber. Então, às vezes, será que estão cuidando do ar-condicionado? Tem janela na escola? Será que deixa tudo aberto? Aquelas crianças ficam todas no mesmo ambiente, tudo fechado? Tem um cuidado especial se alguém está doente? Orientar que fique em casa, que não vá para a escola. Então, isso também a gente precisa... A forma de transmissão é a tosse, doutor? Também, gotículas. Ela está no ar, você está lá tossindo, ela está voando lá. Então, chega perto, alguém inala, alguém recebe, vai engolir, você já recebe também. Esse é o risco maior, mas a gente tem que tomar cuidado porque esses tipos de infecções de via aérea respiratória, principalmente, ela entra por 3 locais principais, mucosa ocular, nasal e boca. Então, o hábito das pessoas encostar em tudo, ficar coçando o olho, assim você pode contrair doença. Pode afetar o olho também, e além do olho pode prejudicar. Doença respiratória também, doença respiratória, não é só conjuntivite, existe comunicação do olho, tem um ducto lacrimal que ele dá para o nariz. Entendi. Então, às vezes a criança fica doente, fica toda encatarrada, começa a sair secreção no olho. Daí você fala, isso aqui é do nariz. Você fala, como assim? Acho que é conjuntivite. Entendi. Não. Às vezes é só olhar o catarro que sai do nariz, é o mesmo do olho, tudo tem uma comunicação. O senhor falou que é próprio também de momentos assim, de aglomeração. Por exemplo, está em casa, todo mundo está lá assistindo televisão, assistindo o Saúde e Fé, enfim, está lá frio, está chovendo, todo mundo embaixo da coberta. Sai de lá, cada um vai almoçar, vai trabalhar, ou à noite gosta de se aproximar da televisão e coloca a cobertura.
O vírus, ou fungos, ou bactéria, ele fica no cobertor vivo ali, esperando a próxima vítima, doutor? Mas é difícil, ele tem um tempo que ele consegue ficar viável fora, né? Então, por isso que a gente fala, se você deixar tudo muito aberto, ventilado, isso é importante, porque isso atrapalha a sobrevivência dele, né? Então, o sol é importante, isso é uma coisa, aquelas coisas de vó, deixar tudo exposto ao sol, aberto, isso é ótimo. Deixar de vez em quando no varal, lá dando batidinha, pegando o solzinho, faz bem, viu? Agora, voltando para o pulmão, o que vai acontecendo com o pulmão? Vai perdendo a sua capacidade, vai criando manchas, vai perfurando, o que vai acontecer? Então, é uma doença inflamatória, né? E a principal etiologia é infecciosa e ele pode ir machucando o pulmão da pessoa. Então, a gente precisa tomar um cuidado especial com isso, porque existem também complicações da pneumonia, onde, por exemplo, às vezes forma água no pulmão, que é o derrame pleural. A gente tem que tomar cuidado isso. Isso é consequência da pneumonia? Ou seja, pode levar, está tão debilitado, doutor, que leva a esse quadro? Dependendo do bicho, quem acomete, existe um risco maior. Por isso que o diagnóstico precoce ele é primordial. Muitas pessoas, doutor, infelizmente, a gente diz isso com pena, mas também com muito amor, com muito carinho. Muitas pessoas, infelizmente, ficam a maior parte do tempo deitadas, estão em tratamento, estão lá com o pulmãozinho colado no dorso, etc. Facilita isso também, ou seja, não poder estar em movimento e ficar deitado, porque ele está se tratando de outras situações, doutor. Isso então, favorece? Uma pessoa acamada, uma pessoa hospitalizada, quando você fica mais tempo deitado, as secreções tendem a acumular mais e existe um risco maior de infecção. É por isso que eu até falo no meu consultório, na prática, como eu sou pneumopediatra, um profissional que eu sou viciado, assim, que eu amo de paixão, é a fisioterapeuta. O fisioterapeuta, vocês não têm noção, às vezes eu coloco isso, que ele é mais importante do que eu. Porque às vezes eu dou um norte em relação ao tratamento, mas eles trabalham justamente nisso. Então, aquela pessoa que está acamado e que você faz manobras respiratórias para expulsar isso, então, isso é fundamental. É a base do tratamento, é isso. Infelizmente, no nosso país nem todo mundo tem esse acesso. Mas quem tem esse tipo de acesso a esse profissional que eu coloco no primeiro degrau em relação às doenças respiratórias, eu acho que faz uma grande diferença. Então, se você está lá internado por um outro motivo, às vezes você está lá por uma infecção de pele e tal, na perna, mas você não está conseguindo se locomover. Você já sabe que você está com um ambiente hostil. Então, você sabe que você ficando 24, 48 horas dentro de um hospital, já existem riscos de infecção. Se você está debilitado, com essa infecção meio parada, e tem um profissional igual o fisioterapeuta que vai mobilizar isso, vai ajudar, vai evitar com que desenvolva uma pneumonia, entendeu? Então, nosso carinho, nossa gratidão, nosso reconhecimento a todos os profissionais, hoje em especial também aos fisioterapeutas. Parabéns de coração aí pela função maravilhosa, hoje muito bem destacada e honrada aqui pelo Dr. Tiago, viu? Pneumonia e cigarro combinam? Não. Aliás, o que o cigarro combina? Com o que ele combina, Não combina doutor, com nada, não combina. Por quê, doutor? E então, ele destrói todos aqueles cílios que eu comentei com você, ele atrapalha na questão de defesa, não só para as outras doenças, a gente não sabe, câncer, os quadros alérgicos em si, um irritante. Lembrar que existem crianças, às vezes, que coexistem, né? Nesse ambiente, então é muito ruim o fumante passivo, doenças alérgicas, crises de asma, essas coisas, as bronquites que as pessoas às vezes, bronquites alérgicas, né, que é o termo asma e tal, mas é importante afastar disso, né? Muita gente tem aqueles tubos de oxigênio, os inaladores, isso ajuda purificar, desobstruir, doutor, como é que é? O mais importante de tudo, primeiro, é a questão de sempre a higiene. Então, a gente tomar muito cuidado com a higiene. Outra coisa, ver como está o clima. Então, se um clima está muito seco, lava mais o nariz, isso ajuda, porque eu sempre coloco que o nariz é a base de tudo. Não valorizam tanto o nariz, né? E o nariz é por onde? É uma das portas de entrada, é por ali que entra. Se você deixa o resíduo, o bicho ele começa tudo ali, ele vai se multiplicando. Então, o hábito de, às vezes, lavar o nariz, o uso de um umidificador, que às vezes pode ser controverso, você vai ver profissionais pediatras falando assim, o umidificador é ruim, outros vão falar que é bom. O porquê que tem esse questionamento? O problema é que quando você, determinados modelos de umidificador, você gira, ele joga aquela névoa, e daí começa a molhar tudo.
ele passou do que deveria. Daí você Entendi. começa a trazer bolor e leva a problema respiratório. Existe hoje em dia modelos que você programa 50% a 60% de umidade. A hora que está abaixo, ele liga. A hora que atingiu aquilo, ele desliga. Perfeito. Que essa é o quanto que a via aérea precisa para funcionar direito. 50% a 60% de umidade. Então é importante cuidar muito bem do nariz, essas coisas, da alimentação, essa é a base de tudo. Ô, doutor Tiago, por exemplo, assim, doenças associadas, no sentido assim, ó, a pessoa ela está se tratando de um câncer, está se tratando tem um diabetes, tem doenças assim que levam esse quadro de fragilidade. Essas doenças de fragilidade também podem pegar um organismo debilitado e aumentar as chances de uma pneumonia? Sim, essas pessoas elas se enquadram no grupo de risco, então a gente precisa tomar um cuidado. Então, alimentação, vacinação. Então, a gente já sabe que tem pneumonias por vírus, igual influenza, então vacina da gripe, tem vacina pneumocócica, que é importante, que tem no serviço público, então é importante tomar vacina de pneumonia. Então, todas essas pessoas que estão passando por isso, e as outras também, lógico, elas têm que ter uma proteção, um cuidado especial, porque realmente elas estão mais sujeitas a isso, porque a gente precisa da defesa estar intacta, né? Uma pneumonia não tratada vai levar para o hospital. Com certeza. Não é a coisa assim que eu posso resolver em casa. Não, usar um xarope caseiro, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de receita. Né? Exatamente, uma informação, uma orientação, doutora, porque de repente assim, um dos quadros da pneumonia é a tosse excessiva, etc., que pode levar até com catarro, com sangue, mas aí a gente vê uma gama enorme de propagandas abertas aí e nas farmácias de promoção daquele xarope, olha, isso aqui é bom, resolve até pneumonia, então eu vou lá e compro e estou tomando. Isso ajuda? Eu estou me entupindo do quê? Tá, isso é muito importante que você está falando, porque todo mundo quer que corte a tosse. Então, tosse é um sinal que o corpo está te dando que alguma coisa está errada. E tosse é um mecanismo de defesa nosso. Então, às vezes as pessoas estão com bastante secreção, a gente tem que procurar o porquê que está acontecendo isso. Mas por que as pessoas querem buscar cortar a tosse antes de saber o que tem? Porque o problema é que se você está com tosse, está com bastante secreção e você não quer usar um medicamento para inibir isso, o que vai acontecer? Às vezes esse catarro vai ficar parado onde não deveria. Você está inibindo uma proteção natural do seu corpo. Então não quer dizer que é o médico, não, pode tossir à vontade. Não é isso, mas tem que saber o porquê que está tossindo. Da onde está tossindo, que reação. É como uma E dor às de vezes cabeça, pode protelar no diagnóstico, sabe? Entendi. Então o problema é de você ficar usando xarope, essas coisas, primeiro você não sabe o porquê. Isso aqui é quadro viral e tal. E às vezes o negócio pode complicar porque você achou que era uma coisa e era outra, né? O senhor falou, citou aí, primeiro elogiou as vovozinhas, assim, né, recordar as vovozinhas assim, para deixar a janela aberta, a manta no solzinho, ganhando um solzinho. Agora sim, mas as vovozinhas também indicavam muito xaropinho, chazinho, etc. Ajuda, não? Ajuda a hidratar, não é verdade? Né? Isso é importante. Você falou tudo, você já respondeu. A base de tudo é a hidratação. Então, tomar bastante líquido. Então, nesse xarope tem o hidratante. Então, tem ervas, muitas delas eles são usados em medicamentos. Então, defendemos as vovozinhas de novo, viu? Que legal. Vovó. É isso aí, com certeza. As nossas médicas, né? As nossas vovozinhas. Doutor Tiago, por favor, o assunto de hoje não foge não, doutor. Voltei. Pneumonia, doutor. Então, pneumonia, só para recapitular um pouquinho para quem está em casa, pneumonia não é o mesmo que resfriado, não é o mesmo que gripe, não é o mesmo que tuberculose. Isso. Diferente. Tem alguns sintomas próprios, doutor. Isso. Então, o que a gente tem que lembrar sobre a pneumonia? Ela pode dar tosse, mas às vezes no início não tem, por incrível que pareça, né? A gente está falando sobre tosse e às vezes no início não tem. No início não tem. Às vezes vem a questão da febre, que é outro sintoma, que também, sinal e sintoma, febre também não é obrigatório. Existem pneumonias que não têm febre. Tem crianças, por exemplo, que às vezes ela começa com uma queixa de dor abdominal. Aquele chiado, doutor, aparece chiado também? Pode, dependendo da causa. Ela é muito comum, o chiado, que é parecido com asma, essas coisas, esse chiado é muito comum quando você tem uma infecção por vírus, uma pneumonia viral, ela cursa com isso. Então, assim, por exemplo, a dor abdominal. Dependendo da região onde tem pneumonias de base, que às vezes a criança nem tem tosse. Ela estava lá com uma febre, queixando uma dor abdominal intensa, às vezes tem uma ausculta e tem uma pneumonia na base. Olha Já vi só. Casos de criança
estar assim, no centro cirúrgico para operar uma apendicite e, na verdade, era uma pneumonia. Olha só, confunde, doutor. Confunde. Então, Por causa da dor. Por causa da dor. Então, ela nem tinha tosse. Então, a pneumonia, dependendo da região, ela vai para uma dor que você nem espera, né? Um adulto, um idoso, uma confusão mental, que é outra coisa que é super importante. Então, às vezes, o idoso começa a confundir as coisas, está com uma sonolência, está largado, às vezes, antes de uma tosse, também não pode descartar uma pneumonia. Então, como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é simples, exame clínico. Então, é passar na consulta com o médico. Isso, passar na consulta médica, o médico examinar muito bem. Então, fazer a ausculta do pulmão. Ah, mas precisa de fazer hemograma? Não. Um hemograma, furar a pessoa, não é assim que fecha um diagnóstico de pneumonia. No exame de sangue não vai aparecer nenhum indício de uma possível pneumonia? Não, de pneumonia não, de infecção. Então, ele vai estar alterado, mas se a pessoa está com febre, é o que eu falo para as mães, né? Você está com febre, o seu filho, ele está lá, você vai fazer um hemograma, a gente já sabe o quê? Que ele vai estar alterado. Ele já está mostrando, está com febre, com tosse, ele já vai mostrar, ele não vai trazer muita informação. E às vezes as pessoas querem colocar uma relevância muito grande. O mais importante é o exame clínico, o estado de saúde da pessoa, o que ela te apresenta nesse sentido. E em alguns casos, quando você fica na dúvida, lógico que você vai lançar a mão, por exemplo, de uma radiografia. Um raio-x de tórax é uma coisa que é feita para o diagnóstico, mas não é essencial. Eu queria falar novamente, o senhor falou assim, que a febre, pode aparecer quadros de febre. E ela pode subir, pode aumentar cada vez mais, doutor, assim, quando não se busca ajuda imediata? Pode. A febre pode ser uma febre mais leve, mas também o fato da febre ser uma febre de 38 graus e não ser de 40, não quer dizer que o quadro também, o bicho é pior ou não. Influenza, que é gripe, às vezes dá febre de 40 graus, não é bactéria, nada. Então, é muito importante não só valorizar essa questão, mas é o estado, é o geral da história. Então, a gente vai pegando várias coisas que a pessoa tem, então está com tosse, coriza, a criança está prostrado, o adulto está prostrado, tem uma confusão mental, tudo isso que vai montando essa história que a gente vai caminhar para esse tipo de diagnóstico. Eu lembro quando o senhor esteve aqui falando sobre a tuberculose, o senhor falou que é mais na parte de cima, o ápice do pulmão. A pneumonia pega o pulmão inteiro, doutor? Pode pegar o pulmão inteiro, como pode pegar regiões. Depende muito o porquê, como surgiu a pneumonia. Existe uma pneumonia secundária, às vezes o bebê broncoaspirou. Se o bebê broncoaspira, ele tossiu, foi um conteúdo para o pulmão, que é uma coisa que a gente tem muito receio, porque a gente sabe da gravidade. Então é muito comum ser no ápice do pulmão direito, quando às vezes a criança aspirou. E é lógico que quando a criança engasga e vai para o pulmão, habitualmente é uma pneumonia muito mais grave. Uma alergia, por exemplo, assim, a animais, a pessoa tem alergia a pelo de animal, de gato, de cachorro, etc. Isso pode, né, o contato com esses animais, podem também provocar, abrir a porta aí de uma pneumonia? Então, não necessariamente, assim. É que o que acontece, às vezes, os quadros alérgicos importantes, eles mexem muito com a mucosa nasal, principalmente. Então, tem a rinite, que é a doença mais comum. E quando essa mucosa nasal, como eu falei para você, que o nariz é a base aí, que a gente tem que cuidar muito bem, se a gente tem uma mucosa que está mais sensível disso, e ela, às vezes, funciona como uma porta de entrada. Então, a gente precisa tomar cuidado. Não que o bicho traga isso propriamente dito. Então, às vezes, o meio de campo ali facilita. Mas você fez uma pergunta que eu queria aproveitar em relação aos bichos, né? Que às vezes é uma coisa que eu já ouvi assim, eu passei no médico, eu tenho quadro alérgico, mandaram expulsar o bichinho de casa. Eu brinco que eu tenho uma cachorra, eu tenho a Molly, se alguém falasse isso, eu trocava de médico, entendeu? Entendi. O que é importante saber? Quando você tem um animal, isso já é científico, tá, gente? Então, quando você tem um animal, desde a gestação, desde antes da criança nascer, os estudos mostram que o bichinho de estimação, ele protege essa criança que está nascendo de quadros alérgicos, tá? Da parte respiratória. É diferente se depois de 2, 3 anos a criança já manifestou quadro de chiado, tal, já teve crises, daí os pais chegam para mim e falam, doutor, eu quero comprar um cachorrinho, meu filho está pedindo, daí eu falo, vamos segurar porque pode piorar o quadro. Então, é diferenciar as coisas. Então, tem um bichinho em casa, tal, que já está na convivência, já está na convivência antes mesmo da criança ter nascido, ele nunca vai ser um problema. Às vezes é uma solução. Eu vejo minhas filhas, o amor que tem, assim. Carinho, eu brinco lá em casa que me ama mais até a minha cachorra, porque é a primeira que chega. As minhas ficam lá bagunçando, a cachorra é a única fiel escudeira ali. Né? Doutor, vamos aí às nossas perguntas interativas. A Karina Maria de Guarujá, São Paulo. Bom dia, Karina. Deus te abençoe. Saúde para você, viu, querida? Existe princípio ou ameaça de pneumonia, doutor?
Bom dia, Karina. Ótima pergunta, ótima mesmo. Essa é o que eu mais comento no meu consultório. A gente tem que pensar o seguinte: princípio, ameaça, pneumonia pequenininha, essas coisas, esses termos que são utilizados, isso aí é uma grande besteira. Eu acho que a grande pergunta que vocês, pacientes, têm que fazer para o médico, para a pessoa que comentou isso é: doutor, eu tenho pneumonia? O diagnóstico de pneumonia é de certeza. Pode ser, às vezes eu também, eu fico na dúvida do quadro, essas coisas, mas a pessoa tem que te transmitir isso. Se ela ficou na dúvida, tem outro profissional que vai poder complementar na investigação. Mas é importante tirar essa história de ameaça, como esses termos assim, isso não existe. Entendi. Se é pneumonia, vamos tratar. E a gente não pode bobear em relação a isso. Porque às vezes esses diminutivos, esses termos meigos assim, às vezes eles se tornam um problema. Porque às vezes você fala isso para o paciente, a família, mas isso é leve e tal, ela fica lá em casa e o tempo vai passando e às vezes a coisa agrava. Então o diagnóstico é pneumonia? Começou o tratamento, então a pessoa vai ver a evolução do quadro. Se as coisas não estão indo da forma esperada, ela precisa ser reavaliada. Então, a questão desse termo, vocês precisam tomar muito cuidado com isso para não ficar, mas foi usado um termo assim. Primeiro, será que esse termo foi usado e era mesmo uma pneumonia? E segundo, esse tipo de termo não pode deixar a gente ficar tão tranquilo, porque pneumonia é um diagnóstico sério. Vale a pena perguntar? O Gabriel Salles de Maceió, Alagoas. Bom dia, Gabriel. Deus te abençoe, Gabriel. Bom dia, falei, doutor, xaropes para tosse ajudam a tratar a pneumonia? Olha lá, o xaropinho voltando. Ei, Gabriel, não ajuda. Infelizmente não ajuda. É importante, como o Frei já deu até a resposta no outro momento, é hidratação. Isso que ajuda bastante, lavagem do nariz, às vezes uma inalação com soro e justamente o tratamento específico que foi preconizado. Se for uma pneumonia bacteriana, tem que tomar um antibiótico correto e não interromper. Que isso é outra coisa importante. Às vezes as pessoas sentem melhores depois de 2, 3 dias, para com o antibiótico. Isso é muito perigoso. Quanto tempo demora o tratamento aqui? Depende do agente etiológico. Às vezes 7, 10 dias, esse é o tratamento inicial. Mas às vezes o que acontece é que depois de 48 horas da evolução, já do tratamento com antibiótico, se a pessoa às vezes continua caindo muito, às vezes o sistema imunológico... Ou seja, vale aquele princípio, se o médico diz toma isso por 7 dias, tome isso por 7 dias. É isso, doutor? Até o final. Tem um tratamento, tem um princípio, meio e fim. E se depois de uns 2, 3 dias a pessoa ainda não está bem, às vezes a febre é muito alta, a pessoa está com uma confusão mental, está com desconforto para respirar, que isso é um sinal muito importante, corra para o hospital. E aquela questão que ele está dizendo também, não é porque você no segundo dia melhorou, você deixou de tomar um remedinho. Porque pode voltar e pode ser mais agressivo ainda, viu, gente? A Letícia Vasconcelos de Bento Gonçalves, tá vendo, doutora? Assim, é de Alagoas agora para Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. É o Brasil inteiro participando. Bom dia, Letícia. Deus abençoe. Seu nome significa alegria, viu? Parabéns. Alegria por estar aqui conosco no Saúde e Fé. Há diferença de vacina do SUS e do particular, doutor? Sistema Único de Saúde e rede particular? Então, Letícia, existe sim, mas a gente não pode diminuir o que está sendo ofertado pelo Sistema Único de Saúde. O Brasil evoluiu demais. A gente tem a vacina do SUS que chama Pneumo 10. Então, pneumocócica tipo 10, ela pega 10 subtipos desse maior causador de pneumonia. A diferença é que na rede particular, ela é 13 valente, ela tem 3 subtipos a mais. Mas a gente tem pneumonia por hemófilos, a gente tem a questão da influenza, que também existe uma diferença. No SUS, ela é trivalente, então tem 3 cepas de influenza. Então, a vacina na rede particular, 4 cepas, mas achar que é muito melhor, não. É importante conversar com o médico que assiste para justamente comentar, porque ele sabe o que está acontecendo na região. Por exemplo, influenza. A gente sabe que tem ano que é mais o influenza H1N1, H3N2, influenza B. Então, tem anos que ele fala assim, olha, está tendo mais B, vale a pena dar particular, porque ela tem 2 subtipos. Então, a gente vai cobrir melhor. Entendi. Mas, de uma forma geral, o SUS fornece, e os resultados mostram isso, vem um declínio muito importante da incidência de pneumonia, justamente pela questão de acesso. É onde ainda você vê discrepância, mas assim, em relação ao país de primeiro mundo, essas coisas, é o acesso à questão de vacina que dá a proteção. Eu vou dar um exemplo simples, eu vou usar a base do dólar porque não muda a questão do câmbio, mas $1 que é gasto com prevenção com vacina
ela poupa o governo em $16 com tratamento. Exato. Então a prevenção Por é isso a que no base Brasil de é um dos tudo. poucos países, com toda a debilidade que a gente tem, com toda a carência que a gente tem, os problemas que a gente tem, ainda a gente temos que colocar os dois braços para o céu e agradecer a Deus, porque o sistema oferece. Vai visitar um país para fora para você ver que tudo é pago, tudo é pago, tudo é pago. Aí no Brasil, com todas as carências e dificuldades governamentais que a gente sabe, não vou aqui desenvolver, mas ainda a gente tem acesso ao medicamento, doutor. E de graça, né? A Vânia Abreu de Cotia, São Paulo. Bom dia, Vânia. Deus te abençoe. Pneumonia sem tosse, sem secreção, existe? Existe. É a Vânia. Ela tem, a Vânia, é ótima pergunta, por isso que eu falei. Você vê quantos sintomas que podem acontecer. Pode não ter tosse, pode ter aquela dor abdominal. É lógico que o clássico vai mais naquele sentido. Uma tosse, a secreção, mas também às vezes não tem secreção, só tem uma tosse seca, uma tosse irritativa, acompanhado com chiado. Então, o que vai determinar isso também é o tipo de bicho que está acometendo. Mas é ótima pergunta e agradeço. Doutor, o seu Instagram foi alguma das suas filhas que falou, que deu? Então, meu Instagram, Papai Pediatra, é que meu Instagram eu criei para justamente levar a importância da paternidade. Exato, eu sou um grande defensor da figura do pai, então é uma coisa que eu levo, eu sou muito chamado para colocar isso, então eu coloco muito essa figura do pai no dia a dia, na formação e dos nossos filhos, né? Porque a gente sabe que infelizmente a gente tem uma licença paternidade de 5 dias de uma forma geral, a gente, lógico, hoje em dia já está avançando, existem empresas cidadãs que dão 20 dias, mas o grande problema é isso, que são 5 dias de licença paternidade. Isso para mim é um grande absurdo, e como eu luto para isso, e lá é um momento que eu brinco, mostro as minhas filhas, a Ana e a Júlia, né, e minha esposa, Beijo então as mulheres da minha vida, né? Então é um momento que eu levo informação para as pessoas que infelizmente às vezes não tem um pediatra acessível, né? Eu falei isso. E me divirto lá. Porque o Instagram é @papai_pediatra e o site é pneumopediatria.com.br. Tivemos o prazer hoje de conversar com o Dr. Tiago Caldi de Carvalho, pneumopediatra, com essa simpatia, se comunica muito bem e o senhor será sempre muito bem-vindo. Tá usando a canequinha ou não? Tô. Tá tomando a aguinha lá? Tá se hidratando bem, doutor? É a base de tudo é hidratação. Que Deus abençoe. Parabéns, Amém. doutor. Parabéns. Obrigado Podemos, pelo convite. Receber outras visitas suas? Sim, se você não se enjoar, eu tô aqui. Que Deus abençoe. O senhor se comunica muito bem, Obrigado, muito simpático, obrigado, doutor. obrigado Posso mesmo. rezar novamente pelo senhor? Pode, sempre. Que Deus abençoe, doutor. Amém.